Aviso: irei ajustar a numeração dos capítulos para que correspondam com a numeração oficial. Sendo assim, haverá 2 capítulos numerados como 508 e 509. Isso ocorreu porque numerei o epílogo do volume 9 e o prólogo do volume 10, fazendo com que desde o início do volume 10 os capítulos do canal estivessem 2 numerações à frente. The Beginning After the End, capítulo 509, espaço dobrado. Ponto de vista: Arthur Lewin. Quezés virou as costas para a grande ferida no céu, seus olhos faiscando como relâmpagos enquanto percorriam os outros grandes lordes e eu. Venham, foi tudo o que disse antes que seu éter começasse a nos envolver. Senti-me sendo arrastado e olhei para baixo, para Ellie. Cerrando os dentes, resisti à força de Quezés. O que você está fazendo? Ele franziu a testa enquanto o éter se flexionava ao nosso redor, distorcendo visivelmente o ar. Não há tempo, Arthur. Segurei seu olhar por apenas 1 segundo. Mire se moveu, apoiando a mão no ombro de Quezés. Os outros grandes lordes voltaram-se para mim. Radix com uma expressão séria, Morvena franzindo a testa, e tanto Rai quanto Noves parecendo pálidos e doentios. Regis saltou para dentro de mim, enquanto Sylvie puxou Ellie meio passo para trás e assentiu. Soltei o controle, e o espaço se dobrou ao meu redor. Aparecemos em um pátio cercado por baixos muros esculpidos em pedra branca. Pilares cobertos de era erguiam-se do chão, tornando-se progressivamente mais altos à medida que seguiam em direção ao que devia ter sido um arco da mesma pedra. Agora, porém, pedaços quebrados do arco estavam espalhados como uma auréola, flutuando no ar. Dentro da auréola, o próprio espaço estava distorcido, rasgando-se ao se abrir para a enorme ferida no céu. A fenda cintilava com um brilho iridescente, como reflexos na superfície de uma bolha. O efeito de aurora era mais forte ali, manchando o céu ao redor da fenda como sangue escorrendo de um arranhão. Os outros grandes senhores já estavam se movendo. Dezenas de azuras, a maioria dragões, formaram um semicírculo ao redor dos 2 tocos quebrados que marcavam onde o arco estava. Todos rapidamente encontraram um espaço no círculo, e com Realmheart ativo, não apenas sentia, mas também via as partículas de mana de seus feitiços se movendo ao redor da fenda. Eles estavam tentando mantê-la sob controle. Alguns dos dragões conjuravam feitiços etéreos junto à magia baseada em mana de seus irmãos, suas artes Spatium, servindo como um componente mais poderoso na manipulação do espaço rasgado. Quando os grandes lordes se juntaram a eles, o crescimento lento da ferida subitamente parou, mas a fenda ainda tremulava no céu. Um corte apocalíptico se estendendo de uma extremidade à outra de Efeotos. Regis emergiu de dentro de mim em forma de fogo fato e flutuou em direção à ferida. Senti o momento em que ela o agarrou, tentando puxá-lo para dentro. Eles mal estão conseguindo segurá-la. Enviou-me de volta, sua forma tremeluzindo como a chama de uma lamparina a gás em um vento quente. A pressão é absurda. O suficiente para sugar toda Efeotos para dentro. Com dificuldade, ele inverteu sua trajetória, voando de volta para o meu lado e assumindo sua forma física. Um grande lobo com uma juba de fogo púrpura. Através de Regis, eu havia sentido algo. O espaço rasgado não era Efeotos, mas também não era o mundo de Dicatem ou Alacria. Não era um espaço físico real. Era a barreira que separava o mundo físico de qualquer outra coisa. Todo o resto. O reino etéreo. O espaço não físico. O que quer que estivesse lá fora. A dimensão na qual Efeotos estava seguramente encapsulado, nem totalmente dentro nem fora do mundo como o conhecíamos. Era ao mesmo tempo uma fronteira, uma barreira e uma transição. Quando se rasgasse completamente, Efeotos seria forçado de volta ao espaço físico, com consequências catastróficas para ambos os mundos. Camadas de insights se sobrepunham em minha mente. O que eu via era tanto destruição quanto correção. Quando Efeotos fosse expulso, e a bolha que o continha colapsasse por completo, a ferida se fecharia como se nunca tivesse existido, exatamente como o destino esperava que acontecesse com o reino etéreo. Dei um passo à frente, passando pelo semicírculo de azuras, até ficar diante dos restos despedaçados do arco. Conforme me aproximava, a gravidade mudava, até que a força que me pressionava para baixo
e a que me puxava para a ferida, se tornaram iguais. Mais um passo, e a fenda começaria a me arrastar para dentro. Meu nome soou atrás de mim, pela voz de Quezés. Mas o gambito do rei estava se esvaindo, e minha concentração se fragmentando, as dezenas de pensamentos simultâneos se estilhaçando e se desprendendo, como galhos sobrecarregados de neve molhada. Um único pensamento brilhante mantinha a exaustão à distância como uma luz intensa na neblina. Núcleo, canais etéreos e a pura força física do meu físico pseudo-azurano trabalhavam juntos automaticamente. Fluxos luminosos de partículas ametistas serpentearam através de mim, descendo por minha coluna. Minha nova runa divina. Uma percepção pura e destilada, ao mesmo tempo completamente nova e estranhamente familiar, acendeu-se em minhas costas. A forma do mundo mudou sob minha perspectiva. Não da maneira como o Realm Heart alinhava meu foco para ver as partículas de mana, ou quando o God Step revelava os caminhos etéreos, ou mesmo quando o gambito do rei abria minha mente para incontáveis possibilidades. Comparados a isso, esses eram tão pequenos, tão limitados. Agora eu me sentia conectado, ampliado. Senti o espaço ao meu redor, como ele havia sido moldado e expandido. Efeotos era vasto demais para estar contido em uma atmosfera tão pequena. A terra natal dos Azuras não existia simplesmente em um espaço físico limitado, como os mundos de Dicatem e Alacria, ou mesmo meu antigo mundo, a Terra. Ao longo de suas eras de história, Efeotos continuou a crescer, constantemente criando mais espaço para a expansão da civilização Azura. E no entanto, Efeotos não era o que prendia minha atenção. A ferida no espaço era brilhante, clara e horrível quando vista dessa nova perspectiva. A runa divina não mudou minha visão física. A luz não se curvou de forma diferente. Nenhuma nova dimensão dentro do espaço tridimensional foi revelada. Era mais como um sentido extra que meu núcleo me dava em relação ao éter. Sentia a maneira como o espaço se desdobrava ao meu redor. E eu sabia, porque precisava saber, que o insight que me permitiu aprender a runa divina incluía o conhecimento dela, e que eu poderia tocar o espaço e moldá-lo. Minhas mãos se ergueram, mais como um ritual do que por necessidade, e meus dedos mentais começaram a tatear as bordas da fenda. As manifestações visuais da luz distorcida, que tornavam a fenda visível a olho nu, ondularam conforme o espaço era lentamente remodelado. Aos poucos, conforme minha confiança crescia, comecei a puxar as bordas para dentro, alisando-as e forçando a barreira espacial a se fechar. À distância, embora não conseguisse processar o significado das palavras, comecei a ouvir sons vindos dos Azuras. Suspiros, súplicas, palavras indistintas em tons encorajadores. Então, o espaço travou. A pressão gerada pela fenda, que puxava Efeotos para o meu mundo, era grande demais para permitir que eu fechasse completamente suas bordas. Mudando de tática, comecei a dobrar o espaço ao longo das bordas desgastadas da ferida. As dobras se agarravam à fenda, mantendo-a no lugar como grampos em um pergaminho. O espaço ao redor da fenda tremia, mas a pressão foi aliviada para os Azuras que lutavam para impedir sua expansão. Pelo menos por enquanto. Assim que fiz isso, comecei a perder minha conexão com a runa divina. Conceber o espaço dessa forma era algo alienígena, e manter os diversos e conflitantes insights em minha mente era exaustivo. Já sentia a tensão da fadiga por trás dos olhos, como uma dor de cabeça se formando. Meus ombros cederam ligeiramente quando a runa divina se apagou. De trás de mim, uma voz severa perguntou: "O que foi que você acabou de fazer?" Virei-me para encontrar o olhar de Quezés, seus olhos brilhando como duas granadas manchadas de sangue, refletindo a aurora escarlate. Comprei tempo, mas não sei quanto. Não, Arthur. Ele deu um passo à frente, e o mundo de Efeotos pareceu se mover com ele, contraindo-se em minha direção. O que foi que você fez? Como... Ele não conseguiu evitar que seu olhar fosse atraído para cima, puxado pela gravidade do céu rasgado, como se a própria Efeotos corresse o risco de ser sugado. Você tem escondido coisas de mim. Ergui as sobrancelhas, minha expressão tomada por um assombro desiludido. Seu mundo está desmoronando diante dos seus olhos, e essa é a primeira coisa que tem a dizer? Balancei a cabeça,
um sorriso irônico e desapontado curvando um canto dos meus lábios. Acabei de ganhar um novo insight, que formou uma runa divina durante nossa grande caçada. Agora consigo sentir, e de certa forma, manipular diretamente o espaço. Mal tive tempo de testar meus limites com isso, e não consigo fechar a fenda por completo. Eventualmente, essas dobras no espaço vão se desfazer, e o buraco voltará a crescer. Não me dei ao trabalho de suavizar meu tom. Para minha surpresa, Quezés não reagiu. Em vez disso, voltou-se para os outros. Foquem todos os seus esforços nesses pontos no espaço, onde as bordas da fenda parecem se encaixar. Reforcem essas áreas, e talvez possamos prolongar o tempo que Lord Arthur nos deu. Dado o comando, ele se virou e começou a se afastar. Algo em sua postura deixava claro que ele esperava que eu o seguisse, assim como os outros grandes lordes. Considerei simplesmente não ir. O peso esmagador por trás dos meus olhos me fazia querer apenas voltar para minha família, mentir e dizer que tudo ficaria bem, depois fechar os olhos por algumas horas. Em vez disso, suspirei e comecei a segui-los. O velho dragão está parecendo meio atordoado, comentou Regis, acompanhando-me ao meu lado. Sejamos honestos, a Grona parece ter vencido essa. Espero que não, respondi, embora soubesse que não podia mentir para Regis nem para mim mesmo naquele momento. Assim que nos afastamos dos Azuras que tentavam conter a fenda, Quezés parou. Quando falou, sua voz reverberou pelo ar como se ressoasse nas montanhas distantes, surgindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, um calor abrasador que subia das frias pedras brancas do amplo pátio. Lord Leywin, você deve retornar à Ala Cria imediatamente. Um breve silêncio, uma hesitação quase imperceptível, e então... Estou lhe dando a missão de matar a Grona Vritra. Enquanto os outros lordes ouviam Quezés, cada um olhava para uma direção diferente. Morvena olhou fixamente para mim, enquanto os olhos duros como pedra de Radix perfuravam Quezés. Raikotan observava o céu, como se pudesse enxergar até o coração de Taegrin Kailum, onde a Grona sem dúvida espumava de alegria com seu sucesso. Noves, por outro lado, desviou o olhar da fenda, fitando o horizonte enquanto sua figura cintilava com mana. Fiquei com uma resposta presa na ponta da língua por vários segundos antes de finalmente dizê-la em voz alta. Não deveríamos focar no seu povo primeiro? Precisamos começar a evacuação de Efeotos. Bobagem! Morvena exclamou, as narinas dilatadas emitindo um som como folhas secas sendo sacudidas. De forma alguma permitiremos que um único basilisco rebelde destrua nosso mundo inteiro. Radix se voltou para ela com a rapidez de uma pantera prateada, sua voz muito mais grave sobrepondo-se à dela sem esforço. E, no entanto, parece que ele acabou de fazer exatamente isso. A cada palavra, o Lorde Titã parecia crescer mais alguns centímetros. Tire a casca dos olhos, Lady Mapelia. Todos nós estivemos cegos para a verdadeira intenção da rebelião de Agrona, disse Rai, com um tom conciliador. Agora, nossos olhos estão abertos. Um calafrio percorreu Noves, e chamas dançaram sobre sua pele e roupas. Será que estão? Ele se virou e apontou um dedo para a fenda. O que, em todos os fogos ardentes do abismo, poderia ser a intenção de Agrona com aquilo? Avancei para o centro dos Lordes Asuras, cada um deles contendo por pouco seu poder cataclísmico. É bastante óbvio. Todos os 5 grandes lordes voltaram sua atenção para mim, seus rostos expressando diferentes níveis de incredulidade. Apenas Quezés parecia entender aonde eu queria chegar. Não temos tempo para isso, disse Quezés, cortando qualquer outra discussão. Lordes, não permitiremos que nosso povo perca a esperança em Efeotos ou a fé em nós. Reúnam aqueles em quem seus clãs e comunidades mais confiam e retornem ao meu castelo dentro de 1 hora. Farei um pronunciamento. Por um momento, ninguém se moveu. Vão, ele ordenou. Morwena estremeceu como se tivesse levado um tapa. A pedra rachou quando uma árvore começou a brotar do chão, seu tronco prateado se estendendo sobre nossas cabeças e então se ramificando, dando origem a folhas douradas. Ela fez uma reverência rígida a Quezés, então girou sobre os calcanhares e caminhou para dentro da árvore, que se abriu para permitir sua passagem. No momento em que ela desapareceu,
as folhas douradas começaram a cair, e a casca prateada se desfez, revelando uma madeira que rapidamente apodreceu. Em instantes, apenas um leito de folhas permanecia ao nosso redor, e a árvore inteira havia desaparecido. Enquanto isso, Radix havia afundado no chão, igualmente desaparecendo, embora de forma menos espetacular. 9 saltou para o ar, e seu corpo se expandiu em uma forma aviária enorme, coberta por penas da cor de fogo e cinzas. Ele partiu com uma velocidade incrível, desaparecendo de vista em poucos segundos. Apenas Rai, Lorde do grande clã Khotan, permaneceu. Ele limpou a garganta. Nenhum basilisco ainda vivo se aliará a Agrona. Ele não nos representa, Lord Indrath. Pode ter certeza disso. Quezés deu um sorriso sarcástico. O sangue Vritra é realmente tão diferente do sangue Khotan? Rai estremeceu, mas a natureza exata de sua expressão era difícil de decifrar. Ele fez uma reverência rápida, depois se virou e deu um passo à frente. Um redemoinho negro surgiu das pedras, envolveu-o e então se dissipou. O Lorde Basilisco havia desaparecido. Nós dois deveríamos ir, falei, observando as últimas folhas douradas sendo carregadas pelo vento cada vez mais fraco. Reúna seus melhores guerreiros. Vamos destruir Agrona juntos. Não. Uma única palavra, sem hesitação, sem espaço para argumento. Soltei uma risada cética e ergui as mãos no ar. Mesmo agora? Quezés virou-me as costas e caminhou para mais longe dos Azuras, que ainda tentavam impedir a fenda de se expandir. Pressionei as palmas contra os olhos, como se pudesse conter a pressão crescente em meu crânio, e então, relutante, segui atrás dele. O éter fluiu suavemente para a runa divina do gambito do rei, e senti minha consciência explodir em dezenas de ramos, fios e camadas diferentes. Ótimo, disse Quezés com ironia. Talvez, com sua arte de éter ativa, você consiga entender o que estou prestes a lhe dizer. Não precisei conter uma resposta, já que a lógica fria de ter tantos processos de pensamento sobrepostos não se ofendeu com sua provocação. Por favor, ilumine-me. Quezés não parou de caminhar, nem se virou para falar comigo. Ele se movia por entre uma densidade crescente de paredes meio destruídas cobertas de era, contornando pequenas fontes borbulhantes e passando sob arcos de videiras entrelaçadas e pedras brancas. 2 vezes, ataquei Agrona diretamente. A primeira tentativa foi logo depois que ele fugiu de Efeotos. Quando minha filha foi atrás dele, Quezés soltou um suspiro forte, seus ombros subindo e descendo em um movimento brusco. Todo o clã Vritra o seguiu, junto com membros de outros clãs basiliscos e até mesmo alguns Azura que não eram basiliscos. Você já explicou isso antes, observei, me perguntando se ele estava tentando me distrair. É claro, disse ele, com um cansaço inesperado na voz. A batalha despedaçou o continente, quase partindo-o em 2, e resultando na formação de um novo mar e de uma nova cadeia de montanhas. O ataque deveria ser decisivo. Enviei até mais soldados azuras leais do que sabia ser prudente. Um fio da minha consciência captou sua escolha de palavras. O que ele quer dizer com prudente? Apesar de termos matado muitos de seus seguidores, e ainda mais de seus alacrianos, as forças que alcançaram sua fortaleza, Taegrin Kailun, simplesmente desapareceram. Quando, muitos séculos depois, encarreguei Aldir de assassinar Agrona, e assim acabar imediatamente com a guerra entre seus 2 continentes, metade de sua equipe foi apagada da existência em um instante. Nenhum dos eventos nos deu uma imagem clara do que Agrona havia feito, ou como. Em ambos os casos, fomos forçados a recuar do seu mundo. A parte de mim que processava suas palavras se fragmentou em vários pensamentos simultâneos e conflitantes. Parei de andar e me sentei sobre um dos muros baixos, cruzando os braços. Quezés caminhou mais alguns passos antes de finalmente parar e se virar para mim. Quezés havia sido cuidadoso em sua explicação sobre o que Agrona queria, quando eu o confrontei após lutar contra as assombrações por Oludari. Ele teceu suas mentiras com verdades, escondendo ambas em histórias e lendas. Mas, ao longo dessas conversas, Quezés havia deixado escapar alguns detalhes que agora pareciam muito reveladores. Em vez de travar uma guerra cataclísmica, independentemente de nossa capacidade de vencer, enviei assassinos,
tantos e tão poderosos quanto eu poderia arriscar. O ataque deveria ser decisivo. Enviei até mais soldados azuras leais do que sabia ser prudente. Mesmo durante a breve vigília dos dragões em Dikaten, Kezes havia enviado tão poucos soldados, e a maioria jovens e de poder limitado. Algo assusta você mais do que a Grona. As palavras saíram planas, uma simples constatação de um fato. Acho que é hora de me dizer o verdadeiro motivo pelo qual você tem medo de deixar Efeotos. Um músculo no rosto de Kezes estremeceu, e por um momento, pela primeira vez desde que o conheci, ele pareceu velho. Rugas não surgiram de repente em seu rosto como argila rachada no deserto, mas seu espírito parecia fraquejar, como um corredor chegando ao fim de sua resistência. Seu poder se retraiu. Suas pálpebras tremeram, e seus lábios ficaram pálidos, pressionados em uma linha fina. Foi tão rápido e sutil que duvido que teria notado se não fosse pelo gambito do rei. Então, ele engoliu seco, e foi como se o cansaço que havia visto nunca tivesse existido. Por um instante, cheguei a me perguntar se eu tinha imaginado tudo aquilo. Poder é como um farol, Arthur. Ele brilha longe e amplamente, atraindo a atenção daqueles que desejam desafiá-lo, curvar-se a ele, implorar e suplicar por ele, ou até mesmo daqueles que tentariam tomá-lo à força. Ele fez uma pausa e continuou. Você mesmo vem de 2 mundos. Sabe que existem mais tipos de magia além da mana e do éter. Como eu disse antes, tudo o que fiz foi para manter este mundo vivo, pois há coisas muito piores do que os Vritra nas trevas. Ao dizer isso, seu olhar se voltou para a fenda. Meus olhos o seguiram, e juntos olhamos para a escuridão ao redor da superfície azul, verde e marrom do meu mundo. Todos os fios dispersos da minha consciência se uniram de repente. Eu nunca tinha tido motivo para considerar outros mundos além da Terra e do meu novo lar. O fato de que haveria outros planetas povoados por seres diferentes, que utilizavam magias não nascidas de mana, éter ou ki, parecia óbvio diante da afirmação de Kezes, e ainda assim, nunca havia considerado isso. Minha mente aprimorada pelo gambito do rei, correu em direção a uma dúzia de considerações simultâneas. Abri a boca para tentar fazer uma dúzia de perguntas de uma vez, mas me contive. Kezes aproveitou a oportunidade para continuar falando. Ouça-me, Arthur. Essa questão, a segurança de toda a raça azura, é meu fardo para carregar. Efeotos, o mundo, seu lugar dentro do grande cosmos. Todas as coisas pelas quais você me culpa. Meu fardo, entende? Agora, não importa o quanto sua mente gire, você precisa se concentrar em uma única e essencial realidade. Encontrar e destruir a Grona Vritra é sua tarefa. Não entendo completamente o porquê, mas acredito que você se tornou o que é exatamente para que possa derrotá-lo. Qualquer que seja o poder que impediu os Azuras que foram enfrentá-lo, talvez você possa contê-lo. Minha mandíbula se moveu silenciosamente enquanto eu filtrava uma dúzia de respostas em busca da certa. Pensei nas memórias de Sai Areum e na queda dos Jin, na raiva que senti na segunda projeção dos Jin em relação aos dragões, nas imagens do fim de uma civilização após a outra. Pensei na explicação do destino sobre o reino etéreo e como ele estava anormalmente vinculado. Cada um desses eventos se abriu diante do gambito do rei como páginas de um livro. Suas lições e temas, se dividindo em minha mente, enquanto eu os encaixava nessa nova explicação que Kezes havia oferecido. Não vi sinais de que ele estava sendo desonesto. Ele não se agitou ou ficou inquieto. Não houve aceleração de seu pulso ou desvios de olhar. Contudo, ele era um Azura imortal. E eu já havia visto como ele agia quando estava no controle e quando esse controle escapava. Não conseguia me lembrar de um momento em que ele fosse tão direto ou aberto comigo quanto parecia agora. Você pode aceitar o que ele disse, mas pense por si mesmo, princesa. Até suas verdades são usadas para manipular, pensou Regis, que estivera quieto e retraído devido ao gambito do rei. Eu poderia ter sorrido. Naquele momento, Regis e eu não estávamos completamente alinhados. Ele não estava experimentando a maior parte dos meus pensamentos, já que nem Regis nem Sylvie conseguiam entender os processos agregados alimentados pelo gambito do rei. Eu poderia ter sorrido porque percebi o que precisava acontecer. Muito poderia ser perdoado, especialmente se o ofensor estivesse arrependido e disposto a mudar. Eu entendo, Kezes, disse finalmente.
Obrigado por ser honesto comigo. As sobrancelhas de Kezes se franziram levemente ao ouvir essas palavras, mas ele não fez nenhum outro gesto que indicasse que as reconheceu. Eu vou encontrar Agrona e acabar com ele de uma vez por todas. Olhei para a fenda e pensei. E então terei que encontrar uma maneira de lidar com aquilo. Em voz alta, porém, continuei. Devo partir imediatamente? Ou você gostaria que eu ficasse para o seu pronunciamento? De qualquer forma, preciso reunir meu clã. Kezes cruzou os braços e bateu um dedo no queixo. Seria bom que você estivesse lá. É improvável que 1 ou 2 horas façam a diferença para a sobrevivência de qualquer um dos mundos, mas a presença de todos os 9 grandes lordes certamente ajudará a dar ao nosso povo um senso de estabilidade contínua. Levantei uma sobrancelha e mexi em um galho de era. Todos nós. Kezes me deu um olhar irônico. Sim, sim. Não podemos nos permitir continuar com essa discórdia entre Ademir e eu. Tenho certeza de que até mesmo um panteão teimoso como ele estará disposto a deixar de lado sua raiva por um momento, considerando o que enfrentamos. Eu coloquei um sorriso no rosto e deslizei da parede. Então vamos lá. A menos que haja mais alguma coisa? Kezes hesitou. Antes de voltarmos, ele riu, um som suave, quase inaudível. Arthur, obrigado. Suas ações anteriores, contra Caernos, e seus esforços aqui com essa ferida. Seus olhos, agora de um roxo intenso, saltaram para o céu atrás de mim. Sei que você não conseguiu depositar totalmente sua fé em minhas intenções, mas foi capaz de ver além de nossas diferenças e trabalhar ao meu lado. Ele se endireitou e ergueu o queixo. Não sou cego ao fato de que lhe devo. Confie que retribuirei esse favor no momento certo. Pode haver coisas que propositalmente escondi de você ao longo dos anos, mas o fato de Agrona rasgar o véu entre os mundos pode muito bem ter desfeito milênios de esforço para garantir a segurança contínua do seu mundo e do meu. Tudo ficará claro com o tempo. Então, disse ele, levantando a mão e passando-a pelo ar como se afastasse uma cortina. Senti seu poder passar por mim, e percebi que ele estava tentando quebrar o vínculo que havia colocado em mim para forçar nossa troca de informações pela proteção de Dikaten. Tardiamente liberei o éter que havia amarrado para imitar seu feitiço, já que eu mesmo o havia quebrado. Kezes piscou, aparentemente perplexo, e então soltou uma única risada genuína. Mas é claro que você fez isso. Ele revirou os olhos. Deixa pra lá. Venha, Arthur. Apesar dos desafios à frente, para você e para mim, pelo menos, acredito que este é um novo começo. Ele se virou, e o espaço começou a se dobrar à sua frente enquanto seu poder de teletransporte nos levava de volta ao castelo Indrath. Nos últimos momentos antes que o feitiço me levasse, deixei minha expressão cair, meu olhar frio e afiado contra suas costas.